No Boletim Recomeçar de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma boa notícia. De acordo com dados divulgados no final de maio, no período de um ano, a superlotação carcerária diminuiu de 67,5% para 54,9%. Essa redução, que é algo inédito após altas históricas, revela a importância do investimento em políticas focadas na prevenção. Por meio da iniciativa Fazendo Justiça, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, o Conselho Nacional de Justiça e o Departamento Penitenciário Nacional, desde 2019, passaram a estruturar políticas de cidadania voltadas justamente a quebrar o ciclo da violência e da criminalidade. O propósito do programa Fazendo Justiça é justamente viabilizar o fortalecimento de políticas alternativas à prisão, incluindo a monitoração eletrônica e a justiça restaurativa, assim como pela qualificação das audiências de custódia. O monitor da violência, que coletou esses dados junto aos governos locais a partir da Lei de Acesso à Informação, aponta, entre outros fatores, que a redução da superlotação prisional em 2020 ocorreu devido aos efeitos da recomendação número 62 do CNJ, que incentivou o Poder Judiciário a rever a necessidade de prisão para determinados grupos de pessoas, o que resultou na liberação emergencial de pelo menos 32 mil pessoas, segundo os dados de maio de 2020, em razão da pandemia do coronavírus. Os fatores que resultam na redução do encarceramento podem ser múltiplos, mas é preciso reconhecer a importância da atuação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, durante quase 2 décadas, desde os mutirões carcerários lá dos anos 2000, para que esse resultado fosse alcançado. O CNJ tem atuado em âmbito nacional para induzir políticas judiciárias focadas na redução da superlotação carcerária e no combate aos maus tratos também. Além disso, é evidente o enfoque na eficácia da prevenção. As políticas de prevenção são consideradas um destino mais adequado para o gasto público, levando em conta que, além do custo social da prisão para o condenado e para sua família, há ainda o gasto para manter esse sistema e para criar novas vagas. A prevenção evita a perpetuação da violência seguida do aprisionamento e também potencializa as capacidades humanas. Nesse sentido, inclusive, está o Manual de Gestão para as Alternativas Penais, que é um modelo de gestão que foi desenvolvido através de consultoria realizada via parceria entre o Departamento Penitenciário Nacional e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e esse manual foi republicado também pelo Conselho Nacional de Justiça. E o manual se pauta pela necessidade de uma nova pactuação federativa integral do sistema de justiça pela redução do encarceramento e criação de mecanismos que favoreçam a resolução de conflitos pela comunidade afetada, a partir da construção de redes e políticas públicas que agreguem metodologias e equipes qualificadas para o desenvolvimento das diversas modalidades de alternativas penais. Então, o manual recomenda a atuação em 2 frentes e a partir desta ordem de prioridade. Em primeiro lugar, é preciso viabilizar modificações legislativas capazes de descriminalizar condutas que podem e devem ser resolvidas por outras formas de controle social, formal ou informal. Em segundo lugar, é preciso promover o desencarceramento por meio de alternativas penais para aquelas condutas residuais onde ainda se considere a necessidade da mínima intervenção penal. Partindo desses 2 elementos, é importante situar aqui
quais são as modalidades de alternativas penais que nós temos. Os institutos penais alternativos à prisão são determinados na legislação brasileira a partir da quantidade de pena que é aplicada. Os crimes com pena máxima aplicada em até 2 anos, considerados de menor potencial ofensivo, serão recebidos e processados no Juizado Especial Criminal e para eles poderão ser aplicados a transação penal e a suspensão condicional do processo. Os crimes com pena máxima aplicada em até 2 anos, com ou sem violência, poderão receber a suspensão condicional da pena. Os crimes com pena máxima aplicada em até 4 anos, sem violência ou grave ameaça, poderão receber uma pena restritiva de direitos no lugar de uma pena privativa de liberdade, que é a pena de prisão. Há ainda a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, o que é algo novo, se o investigado tiver confessado a prática de um crime sem violência ou grave ameaça e que tenha pena mínima inferior a 4 anos, desde que sejam atendidos, no caso, os outros requisitos e condições legais. Além disso, o Instituto da Justiça Restaurativa, apesar de não haver uma previsão legal específica, vem sendo desenvolvido em alguns estados ao redor do Brasil e passa a ser acolhido às alternativas penais como uma forma de alterar um vício que é estrutural do processo penal, que é o vício de se apropriar dos conflitos, desconsiderando os interesses das pessoas neles envolvidas. Portanto, segundo o manual, programas com essa natureza restaurativa devem ser fomentados por instâncias de governo, pelo sistema de justiça não punitivo ou organizações da sociedade civil para fazer conter o controle penal. A superlotação carcerária pode e deve ser reduzida a partir de políticas públicas de prevenção à criminalidade e prevenção à violência, associadas à adoção das alternativas penais e do fortalecimento das audiências de custódia, que são a porta de entrada para esse sistema, a fim de evitar que prisões em flagrante sejam desnecessariamente e arbitrariamente convertidas em prisões preventivas. Esses números, como os apresentados no final de maio, nos deixam esperançosos.